Esperar aparecer o primeiro lá. Primeiro espírito de luz. É. Enquanto isso, eu vou fazer um negócio aqui. Bom dia, meus queridos irmãos, queridos amigos. Hoje é dia 27 de junho e nós estamos com o nosso confrade lá de Araxá, Marcelino Pereira. Bom dia, Marcelino, seja bem-vindo. Bom dia a todos. E neste momento nós, como sempre, pedimos permissão para adentrar os vossos lares, para que possamos estudar um pouco da nossa doutrina, né, consoladora, que possa animar os nossos sentimentos. Bom dia. Vamos aproveitar um tempinho para fazer alguma questão do Livro dos Espíritos. Caiu lá na Emancipação da Alma, segunda vista. Questão 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta dos nossos amigos espirituais. Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Marcelino, me veio aqui, saiu por acaso essa questão. Você deve ser uma pessoa muito estudiosa. Um fato do nosso gigante deitado, lá de Tuiutaba, o Jerônimo Mendonça. Diz que uma vez, ele narra, que ele foi fazer uma visita no norte de Minas. E o Jerônimo Mendonça já era uma pessoa que estava debilitada, não tinha mais nem movimento. Ele ficava numa cama, para quem não conhece a história dele. Ele nasceu perfeito, mas foi acometido de uma doença que foi imobilizando ele, de ele ficar na cama, e era levado em maca para dar palestra nos lugares. Ficou cego, inclusive. Aí, quando ele foi passando perto chegando na localidade lá, um cego pegou, dirigiu a ele a palavra. Aí o pessoal perguntando como que o cego viu que ele estava chegando, e inclusive porque o Jerônimo também tinha deficiência visual. O que é isso? É justamente a segunda visão. A gente tem que entender que o que é a segunda visão? É o olho da alma. Pois quando a gente perde esse corpo material, a gente ainda continua tendo a percepção da vista, as condições da fala e da audição, mas isso tudo não tendo esses órgãos, ou seja, não tem o olho, não tem a boca, não tem as cordas vocais. O que é? O espírito comunica, o espírito vê, e isso acontece conosco através da glândula pineal, principalmente no momento em que a gente está dormindo. O pessoal fala assim, mas como o sonâmbulo faz para andar sem bater nas coisas? É justamente o uso dessa segunda vista. E foi o que aconteceu, a comunicação, a visão dos dois, do Jerônimo Mendonça e desse moço cego. Como que um conseguiu enxergar, perceber o outro? Através da glândula pineal, que é
a que nos faculta a mediunidade. Você conhece essa história, Marcelino? Eu conheço sim, Walter. E se me permite, Walter, eu não sei se essa parte compete a você, o seu som está picotando muito. Eu não sei se o meu também está picotando aí para você. Me dá um... Está picotando o som? Não. Deve ser... O seu tá. Vamos fazer o seguinte, quando eu vou diminuir aqui. Quando eu passar a palavra para você, o que eu faço aqui? Eu pego e vou... Quer ver? Vai parar. Pode falar aí. Ah, sim. Então, a segunda vista é a vista espiritual, né? Nós temos os olhos, os órgãos físicos, e quando ele fala na segunda vista aí, que Kardec faz a pergunta aos espíritos, eles estão falando da visão espiritual, do espírito. E o espírito, ele não tem uma visão circunscrita. E nós vimos através de nossos olhos. Se fechar nossos olhos, nós não vamos enxergar nada. A alma não. A alma vê em 380 graus, ela não precisa virar para ver do outro lado. O espírito não precisa de um órgão específico para poder ver. Então, essa segunda vista aí que os espíritos explicam para Kardec, isso que você explicou tão bem aí, em relação a isso, nós, fora dos órgãos físicos, a nossa visão é muito ampla. Mas isso não é para todos os espíritos também, não. É para aqueles espíritos que já conseguiram libertar um pouco das coisas materiais e já têm uma percepção maior. Não é que a gente vai chegando do lado de lá e essa segunda vista vai manifestando rapidamente. E como aqui também, tem pessoas que vê, usa a dupla vista, que são os médios, né? Uma mediunidade que ele usa, ele começa a ver com os olhos do espírito. Então, isso é considerado a segunda vista. Dá tempo de fazer uma outra questão ainda. 448. Vai entrar naquilo que você falou. A segunda vista é permanente? Aí os nossos amigos respondem: a faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a dupla vista. Aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. É justamente aquilo que você falou. É uma faculdade, mas vai muito do desenvolvimento moral, porque à medida que o desenvolvimento moral vai sendo atingido, a gente vai perdendo esse apego à carne, justamente por conta do entendimento. Não é isso, Marcelino? Mesmo. Quanto menos agarrado a pessoa é às coisas materiais, quanto mais se espiritualiza, mais os seus dons espirituais também vão se ampliando. A sua sensibilidade, de um modo geral, se amplia. Porque quando nós desmaterializamos um pouco, quer dizer, eu procuro dominar os meus vícios, as más tendências, procuro modificar, vai surgindo, então, a percepção espiritual maior. Então, como nós falávamos, os espíritos, para ter essa percepção, mesmo no plano espiritual, ele precisa de uma certa evolução. O som melhorou aí? Melhorou. Vamos lá, então. Questão 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Resposta: o mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma
por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos, e das quais algumas têm certo poder. E verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista. Aqui chamas visão. Ou seja, tudo vai do mérito e do desenvolvimento de cada um. A vontade, lógico, ela tem uma participação muito grande, não é isso, Marcelino? É verdade, é porque ela já é nata da criatura. Eu sempre digo que desenvolver a mediunidade, desenvolver a nossa sensibilidade, é desenvolver os nossos sentimentos. Então, quando eu começo a trabalhar os meus sentimentos nobremente, ele vai desenvolvendo. A mediunidade já é nata, ela já tem uma sementinha dentro de nós, e ela vai desenvolvendo de acordo com as nossas atitudes, né? Então, ela desenvolve constantemente. Porque muitas das vezes existem aqueles médios naturais. Ele não está fazendo nenhum esforço que acontece com ele. Queira ou não queira, ela está ali se manifestando. Porque a mediunidade, a força mediúnica, essa sensibilidade, ela é uma força neutra. Ela está dentro de nós. Agora, quando eu forço ela com a minha vontade, que eu vou trabalhando ela, eu vou modelando ela, eu compreendo ela, ela melhora. Mas ela pode acontecer naturalmente, como a resposta foi dita, né? Ela desenvolve. Pode acontecer, eu sou médium e nem sei que eu sou médium, né? Falo coisas assim, naturais. E aquela mediunidade, quando eu monto uma reunião, nós temos os trabalhos de desobsessão, ali não é uma coisa natural, nós forçamos aquilo, num bom sentido, né? Para poder trabalhar harmonicamente. Mas tem muitos que têm ela naturalmente e nem percebe que aquilo é uma mediunidade. Vale lembrar aí, muitas pessoas podem atribuir mediunidade, fazer ligação, que mediunidade é coisa de espírita. Não. Tem médiums em qualquer que seja a colocação, indiferente à raça, cor, religião, sexo. Médium, o que é necessário para ser um médium? Possuir o corpo físico. Meus irmãos, 9 horas, vamos, neste momento, elevar a prece a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele que nos dê o amparo, a sustentação, as boas intuições, que Ele nos permita uma sintonia fina, que nos permita a aproximação direta com o nosso Espírito protetor, o nosso anjo da guarda. Pedimos também a Deus, nosso Pai, que nos permita a assistência dos bons espíritos, devotadamente Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus, o nosso mestre e governador do planeta Terra. Que Deus nos permita distribuirmos das tuas bênçãos, da tua luz, juntamente com as nossas boas energias, levando a todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em dificuldades diante de suas provações, o afago, o remédio, o consolo, o reequilíbrio das suas energias. E assim, nós vamos, conforme Jesus nos ensinou, louvar e agradecer a Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Irmãos, hoje é dia 27 de junho e nós estamos com o nosso irmão Marcelino Pereira, nos falando lá da cidade de Araxá. Marcelino, um bom dia, seja bem-vindo. A palavra é tua. Que Deus o ilumine. Boa noite a todos. Bom dia, né? Estou pensando na noite. Bom dia a todos. Que Jesus possa traduzir as nossas emoções em votos de alegria e paz. É um prazer muito grande estar aqui de volta com vocês, para que possamos conversar um pouco a respeito, né, dos ensinos de Jesus,
nós sempre imaginamos que nós não podemos distanciar dos ensinos do Mestre, principalmente nesses momentos, né, em que a angústia envolve o sentimento das criaturas, e lembrando de Jesus é muito importante. Nós vamos falar hoje sobre o de Jesus. E antecipadamente, a gente gostaria de falar para os nossos sentimentos que precisamos falar mais em Jesus. O homem esquece um pouco do Mestre. Preciso voltar as nossas atenções para essa força divina, para o Filho de Deus, nosso maior, o médico das almas, que os seus ensinos foi atemporal, porque ele falou numa época em que os homens não iam compreender as suas palavras, não é? Então, nós observamos que o jugo de Jesus, ele se reporta justamente à sua doutrina, que é a doutrina do amor, da fraternidade. Jesus, ele não esposou a religião, mas ele falou de Deus, da bondade, da justiça, e que ele disse ainda mais que ninguém chegará ao Pai a não ser por ele. A gente reconhece ali que ele é a verdade, o caminho, né, que nós devemos seguir para conseguir uma posição melhor, como foi destacado no início, nas perguntas do Livro dos Espíritos. No mundo espiritual, nós vamos ter alegria de acordo com o nosso procedimento desde agora. Nós até agora não mudamos para a realidade, preciso que se inicie essa nossa trajetória, mudando uns em que nós precisamos mudar. Esses pontos nada mais são do que o nosso livre-arbítrio, usando erradamente aquilo que nós deveríamos usar em nome de Jesus. Então, esse jugo de Jesus é o conhecimento e a prática de suas regras. O jugo dele é do bem viver, exposto muito claramente quando ele fala no Sermão da Montanha, e também na revelação. Nos traz minuciosamente a fala de Jesus de um modo muito fácil da gente entender. Porque, como nós falávamos que ele usou atemporal, quer dizer, naquela época, falava de coisas que nós que estávamos ali não tínhamos noção de ainda entender. A criatura não tinha um amadurecimento para tanto, mas hoje nós já, né? Ele fala os nossos deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas, inclusive nas suas observações, né? Nós passar a observar essas leis que queria nos falar e que foi tão divulgada lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu os mandamentos. Muitos escritores informam que um dos primeiros atos de mediunidade foi aquela de Moisés que recebeu os 10 mandamentos. Ali nós vimos um trabalho de efeito físico, e lá no Livro dos Médiuns, escrita direta, naquele momento em que foi ditado para Moisés aquelas normas para nós daquela época. Nós observamos, então, começando com Jesus, depois que Jesus veio, eles perguntaram a ele sobre as leis, ele falou assim, olha, aqueles 10 mandamentos são corretos, mas eu vou colocá-los apenas em um. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele fala tudo aquilo que Moisés... E ali, então, quando nós somos criteriosos, né, e muitas das coisas nós ainda não damos conta de fazer, mas é importante a gente já compreender que aquilo eu preciso modificar. E dentro da nossa inferioridade, das nossas fraquezas, a gente tem que ir escolhendo aquelas que é mais fácil de resolver e tentando resolvê-la. Porque por que Jesus trouxe tudo isso e o seu jugo também? Para amenizar os nossos sofrimentos. Porque ali nós vamos encontrar consolação na fé no futuro e também na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Isso o Kardec Evangelho. Olha, veja bem a importância. Até hoje, muitos dos nossos momentos, né, anteriores que nós passamos a estudar a doutrina espírita, nós acreditávamos num Deus vingativo. Isso foi a nossos pais, os nossos parentes passaram isso para nós. De que maneira?
sempre quando a gente fazia alguma coisa errada, ou queria fazer alguma coisa errada, os nossos pais falavam com a gente, Deus te castiga. E aquilo a gente impregnando de um Deus vingativo. Mas agora, com a compreensão da doutrina espírita, a gente vamos observar que o mundo espiritual superior, os santos, como nós chamamos, os anjos, como nós falamos também, eles não podem ser vingativos. Ora, se Jesus disse que nós precisamos amar o nosso inimigo, como é que nós vamos então, acreditar que Deus vai vingar-se da gente? Vai fazer alguma coisa estranha para os seus filhos? Não é? Absolutamente. Com muito respeito aos nossos antepassados, que era uma cultura. Nós vemos aí obedecendo um princípio cultural, não é? Então, nós vamos dando todos esses... Mas eu gostaria de chamar a reflexão é sobre o título da nossa fala, o jugo de Jesus. Olha bem, o jugo de Jesus. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que existem os jugos. Se tem o dele, porque tem outro. E quais seriam esses? Nós temos o da sociedade, que muita gente submete. Tem pessoas que vivem aí e falam, não, mas eu tenho que fazer assim porque a sociedade me condena. Ela está sob um jugo. Abrindo um parêntese, me permita, o que é jugo? Jugo, se olhar no dicionário, sabe quem já mexeu com carro de boi, trabalhou na lida da lavoura? Tem a canga, que coloca 2 bois fazendo o esforço próprio. Ela é pesada. Aquilo é considerada um jugo. E jugo é algo que nos submete à razão. Me permita alongar mais esse meu parêntese. Veja bem, quando o carreiro está trabalhando com o seu boi, com o seu carro, seus bois, ele que o carro canta. E ele ata mais o eixo ali para o carro cantar. O que isso faz? Mais força para os bois. Isso é maldade. E a criatura acha bonito. Gosta dessas coisas, que realmente agora nós estamos compreendendo. Então, isso é coisa que nós não podemos fazer. Nós temos de libertar aquela carne dos animais que nos ajuda. Então, jugo uma canga. É aquela peça de madeira pesada que põe sobre os bois, submetendo eles àquela carga onde ele trabalha. Então, o jugo de Jesus é algo que ele coloca em nós para nos ajudar. Aí ele fala que o jugo, porque a canga é pesada. E, às vezes, para que nós que ainda não fazemos as vontades de Jesus, o jugo dele não é fácil para nós. Por exemplo, quando Moisés perguntou a Jesus, quantas vezes que deveria... Moisés diz, perdão, quando Pedro, me desculpa, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus diz, infinitamente, 7 vezes 7. A mesma questão. Isso é um jugo, porque não é fácil perdoar. Não é fácil. Principalmente a pessoa que recebeu aquela ofensa, ele saber o que é o perdão, compreender o que é esse perdão, é muito difícil. Mas Jesus falou que o jugo dele é suave. Mas e essa aí, do perdão? Então, tudo vai depender do nosso crescimento, do nosso entendimento. Quando a gente começa a entender que o que Jesus pediu não era nada disso, porque se ele pedir, temos conta de fazer, nós temos, então, por obrigação de esforçarmos nesse sentido, né? Então, o jugo de Jesus é essa força, mas existem outros jugos. O jugo do dinheiro, o jugo da ambição, o jugo que a sociedade nos impõe, o jugo das leis que da terra que nos põe. Enfim, existe sem números de jugos. Existe aquele jugo também dos laços dos nossos compromissos do passado, existe o jugo da nossa encarnação, aperto em que nós passamos diante das nossas dificuldades, das nossas vidas. Então, isso aí se subirá a um jugo. Então, por isso que Jesus falou, o meu jugo, o jugo dele, é suave. Nos propõe entre linhas que nós observar que existem outros jugos, temos também de nos libertarmos dele.
que enquanto nós estivermos atados a esses outros julgos, nós vamos ter dificuldade para entender que o jugo de Jesus é realmente suave, mas ele exige que a gente saia em que nós nos propomos aos nossos sentimentos. Bem importa nos destacar, se o Cristo fala do seu jugo, aqui que nós já comentamos, é porque existem outros, mas nessa condição, a pessoa corre o risco de ficar indiferente, mas não é por isso, como nós trabalhamos aqui falando de outros jugos, ele pode ficar, então, risco aí de se ficar indiferente ao bem, pelas dificuldades, e pelo mesmo de fazer o bem. É tão complicado a prática da caridade, harmoniamente como Jesus pediu, ela num esforço muito grande. Desculpa, gente, desculpa. Então, nós vimos que para que nós tornemos o jugo de Jesus suave para nós, é preciso de um grande entendimento. Então, referimos ali a prática do bem. É isso que ele pediu, porque através da prática do bem nós vamos minimizando as nossas dores. É fácil praticar o bem. Não. Principalmente quando a gente fala praticar o bem, quando nós vamos praticar o bem, a primeira coisa que eu tenho de fazer para praticar o bem é comigo. Libertar-nos desses outros julgos, eu estou fazendo uma caridade comigo. E será que a gente importa com isso? Ora, se o Walter pede para que eu modifique o meu jeito, que ele tenta me corrigir de uma determinada maneira, eu vou ficar indiferente com o Walter, vou achar ele chato, fazer um bem. Então, por isso que o jugo de Jesus é suave, quando eu passo a compreender que o Walter está falando é uma coisa boa para mim. Apesar que ele precisava ser, não faço bem. Será que eu penso isso? Quando a minha esposa me adverte sobre determinadas coisas que eu não devo fazer, será que eu acho bom essa advertência? Ninguém gosta de ser advertido. E isso, então, se eu trabalho nesse princípio, o jugo de Jesus não é para mim, não. Porque eu quero ser como antigo que eu sou. Aí não é por aí que eu devo fazer. Porque nós preferimos manter a margem da vida, aquela vida em que Jesus nos propôs, não é? Nós somos muito indolentes, e então, essa subjugada pelas razões dos interesses egoísticos, né? Que se nos alimentam. O egoísmo é o nosso maior inimigo. Então, enquanto ele for uma parcela maior dentro de nós, o jugo de Jesus continua sendo nós. É uma carga pesada. Por quê? Porque nós libertemos dela, né? Desse egoísmo. Então, aí nós ficamos presa às manifestações do egocentrismo, aquela pessoa que só está nele, né? E nós passamos também a ignorar o valor que o sacrifício em benefício do próximo, né? Aquele próximo em contra de renúncias e das atrações impostas, né, por muitas posições e cargos existentes na vida da sociedade, porque isso nos traz assim, um embaraço muito grande. Quantas das vezes nós temos um cargo aí, né, na vida social, nós ficamos assim, agora, como é que eu vou na minha religião, estudar a minha religião, ou eu vou cumprir as minhas determinações? Eu acho que quando nós usamos o equilíbrio e o bom senso, a gente sempre acha uma resposta para aquilo que nós imaginamos não ser o exato para nós, né? Porque é muito necessário que a gente fique atento ao sentido dessas palavras, né? Precisamos evitar qualquer tipo de equívocos que possam nos vir. Como ele diz, tomai sobre vós o... Ele diz que, ia de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele confirma ainda que encontrareis descanso para a vossa alma. Quando a gente se aquieta dos outros julgos, quando a gente abandona um pouco os julgos das coisas materiais, tal seja, eu tenho de fazer isso, a sociedade me pede isso, e eu não sei como é que eu vou lidar espírita, porque eu trabalho numa escola, eu sou professor numa escola católica, como é que eu faço? Como é que eu vou obedecer esse jugo, nem sendo que eu tenho de optar por duas religiões?
Ora, mas é muito fácil. Faça as suas obrigações da terra. Se eu sou professor, eu vou lá para dar aula. E se eu tiver outras atividades, por exemplo, se eu for lá ali um jardineiro, eu vou lá para carpir o jardim, eu não vou ali com intenções de coisas materiais. Né? Eu estou observando o jugo de Jesus, ele não se manifestou sobre religião, e isso a gente vê constantemente as pessoas nos buscar, falando assim, como eu faço? Então, colocarmos cada coisa no momento exato. Nós temos algo muito importante dentro de nós. Se eu estou no trabalho, eu fico pensando eu quero ir para minha casa resolver certas coisas. Quando eu estou em casa, eu fico. Então, eu preciso aprender a disciplinar. Eu estou em casa, vou voltar a minha atenção para ficar em casa. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que prestar toda a minha atenção nesse trabalho. Agora, nós estamos aqui. Minha atenção e a atenção de todos nós é voltado por esse ensino de Jesus. Mas se eu estiver pensando aqui, falando, e você ouvindo aí, e pensando na novela de como é que vai ser o Fantástico, como é que vai ser outras coisas, nós voltamos lá na atenção que Jesus nos chama, não podemos atender a dois senhores. Nós vamos fazer o exato com isso quer dizer, vamos disciplinar cada coisa no seu devido lugar. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu não consigo dormir à noite. Quando é durante o dia, eu fico com sono. Discipline. Agora é hora de eu dormir. Durante o dia é hora de eu ter minhas atividades. Chame essa atenção para o nosso ego, porque esse nosso mundo íntimo, esse nosso psiquismo, nós precisamos evoluir esse nosso psiquismo. Nós precisamos depurá-lo. Isso é através de nossa vontade. Então, quando eu vou observar que eu preciso atender ao jugo de Jesus, eu vou atender o jugo de Jesus. Mas hoje aqui, para ali, para aqui, não vai dar certo. A gente tem de fazê-lo com muita compreensão, né? Então, quando ele se informa, o jugo é suave, realmente. Nós fazemos ali uma telha em que nós não sabemos trabalhar realmente aquela teia de perdão, aquela teia que nós tecemos, né? E não uma telha, porque telha que cobre, teia é que tece em torno de nós. E essa evolução, nós vimos no Livro dos Espíritos, a lição lida, a pergunta, em que se falava dos mundos elevados, nós temos de tirar essa teia que nos envolve do nosso corpo para que se liberte aquele eu divino que está dentro de nós. Não tem como ficar nessa mistura. Quando você vai parar uma mestura, a primeira coisa é limpar o terreno. Todo o joio para depois receber a semente. Como é que eu vou colocar esse jugo de Jesus nesse coração lameado que nós transportamos? Nós temos de ir tirando as impurezas de dentro de nós, dar espaço para o jugo de Jesus. E é devagar. Isso não é de um dia para o outro. Não é de uma hora para o outro. Trabalho diuturnamente. Por que falo diuturnamente? Porque à noite, eu, alma, vou me libertar e vou fazer aquilo das preocupações do dia. Se a minha preocupação do dia foi uma preocupação harmoniosa de luz, à noite também eu vou ter uma noite em que o meu espírito saindo, eu vou continuar aquele lá das coisas nobres. Então, como é que eu faço para aceitar esse jugo de Jesus? Um exemplo, vamos procurar coisas boas, procurar boas leituras, boas conversas. Não é ser aquela pessoa assim, moralista, não é terrível pessoa moralista, mas sempre que o ator distorcido que a gente está nele ali conversando com os amigos, vamos procurar elegantemente distorcer esse assunto para uma coisa boa. Senão a gente fica muito pedante. É terrível. É uma coisa que estamos distantes para fazer e nós nos esforçamos para fazer aquilo. Isso é uma pessoa moralista, não é? Então, tudo isso nós vamos recordar
que o processo de renovação no bem exige muita dedicação e persistência. Isso vai ser conseguido à custa de muito suor e de muitas lágrimas. Por que muito suor e muitas lágrimas? Porque isso é uma atitude que a gente tem de ter na gente acha pequenina, sabe, numa fila de bancos, seja como for, que a gente está nervoso, que aqui está longo demais e no tempo não é curto para nós, manter a calma. E quando for ser atendido, manter a paciência com aqueles que nos atendem. Mas como? De que maneira? Porque nós temos de observar que aquela pessoa que está nos atendendo, ele também tem problemas, ele também tem dificuldade, não é só nossa. Então, quando a gente começa a ter essa apatia, né, vai ser muito fácil para que a gente consiga um caminho para conseguir adentrar esse jugo do Cristo. Mas a gente tem que pensar com humildade, coisas pequenas. Porque, normalmente, nós falávamos ali, né, da segunda visão dos Espíritos, aí eu já quero ter isso, aí eu quero ter, porque isso é bonito e tal. A gente vê um trabalho, Walter agora, fazendo para entrar em todos os lares, isso requer dedicação, requer estudo, requer aprimoramento. Mas eu vejo ele fazer, eu também vou fazer. Não é aí, não é assim. Primeiro eu tenho de seguir uns caminhos que conseguir isso. Nós vimos muito isso em qualquer espaço da vida. Nós vimos um bom motorista trabalhando magistralmente, ruas, eu quero ser igual a ele. Isso não é de uma hora para outra. Um expositor falar com tanta desenvoltura, eu também quero ser assim. Porque lá no Evangelho abre a boca assim, outra. Vou conseguir? Vou conseguir. Mas isso é paulatinamente, começando do início. Então, como nós já observamos como é o jugo de Jesus, vamos trabalhar o nosso lado negativo, porque nós temos o nosso lado de luz e o nosso lado de sombra. E nós precisamos aumentar o nosso lado de luz e diminuir o nosso lado de sombra, porque nós todos somos inferiores. Nós todos somos criaturas. Quando a gente fala criaturas ignorantes, nós estamos falando no bruto. Nós estamos falando daquilo que a gente ainda não sabe. Todos nós somos ignorantes e todos essa troca de opinião que vai nos irritando e fazendo com que nós vamos compreender esse jugo de Jesus. Então, Emmanuel é muito claro quando ele fala nesse jugo de Jesus, ele diz o seguinte, né, nas frases dele, que dirigiu-se Jesus a uma multidão de aptos e desalentado, proclamando ao divino propósito de aliviá-los. Olha aí, então Jesus está falando para nós nesse propósito de nos aliviarmos. Então Emmanuel continua dizendo: vinde a mim, chamou o mestre, tomai sobre vós o jugo, dei comigo, manso e humilde de coração. Olha aí, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Será que eu sou assim? Será que nós somos assim? Mansos e humildes de corações? Não somos, então vamos procurar a ser. É uma das primeiras propostas que Jesus se pede no dizer de Emmanuel, para que nós possamos entender esse seu jugo e trabalhar com esse seu jugo. Primeira coisa, nós temos de trabalhar conosco. Ele falou que ele é manso e humilde. Vamos ser humildes. É ser manso. É não se ficar irritando com pequenas coisas. É de procurar observar que as dificuldades não é só minha, que já falei, estou repetindo. E a gente tem de repetir, porque o amor que Jesus nos deu, ele tem de ser, de repente, aprenda. Então, vamos procurar acalmar os nossos sentimentos, acalmar o nosso motivo, nosso modo de ser, de tratar os outros. Isso reflete muito na vida, na nossa consciência. Vamos, então, procurar, como Santo Agostinho falou, toda noite nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós fizemos. Um hábito muito estranho, fim de ano é o momento em que eu
eu fiz durante o ano. Até que não é muitos que fazem isso, não, mas muitos fazem. Mas se são 365 dias, fica muito difícil de eu lembrar. Mas veja bem como Santo Agostinho nos informa. Toda a noite eu paro um pouco e vou refletir. O que eu fiz e que o qual não deveria ter feito? Olha, ele se demonstrou humildade, ele demonstrou manso. E será que a gente faz isso? E quando a gente descobre que a gente fez alguma coisa errada, a gente procura justificar o nosso erro. Ah, eu fiz assim porque isso, assim, assim. Não deveremos buscar recursos para justificar nossos erros. A única coisa que nós devemos fazer é realmente foi feio, ou não deveria ter feito, da próxima vez eu vou pensar melhor antes de fazer. É aceitar esse jugo de Jesus, né? Então, Emmanuel disse mais, o seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Olha, veja, Jesus, aquela alma que passou aí há mais de 2.000 anos, e nós hoje ainda temos muita dificuldade de aceitar as suas propostas. Falamos muito com palavras ocas. É costume, é hábito. Ah, Jesus me ajuda. Mas eu não. E você faz a sua parte? Normalmente, um amigo que sempre me telegrava, que eu atendia ele, falava assim: Deus te ama. Bonita a palavra. Um dia eu disse para ele: realmente eu tenho certeza absoluta que Deus me ama. Mas será que eu o amo? Nós temos certeza absoluta que o mundo espiritual tem todos o zelo e o carinho por nós. Nós temos o zelo e o carinho por eles. Nós temos o zelo e o carinho por Jesus. Aí eu tenho muita confiança em e será que Jesus pode, em qualquer momento que ele me chamar, eu estou pronto, Senhor, vamos fazer. Todas as vezes que ele me chama, desculpa. Ah, hoje eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu tenho que fazer aquilo outro. Ah, hoje eu não posso, agora eu não tenho tempo. E quando eu o chamo, ele fala assim comigo? Gente, vamos analisar um pouco as nossas atitudes e por que a gente padece. É por causa disso. A gente busca a razão lógica dos fatos que nos oprime o sentimento, né? Então, Emmanuel continua falando quando ele disse: compacta é a turba operado oprimidos da terra, não obstante o morável convite. Então, existe muitos de nós temos uma mudança muito pequena. Isso é informado pelo mundo espiritual, e o mundo espiritual nos informa que há 2.000 anos que Jesus esteve na Terra, o nosso crescimento foi muito pouco. Nós crescemos muito pouco. Tem mundos aí, igual à Terra, criado com o mesmo tempo da Terra, que está muito mais evoluído que porque nós. A gente acha que a evolução vai depender das razões externas, e não é por aí. Qual fala, a vida vai me levando, eu vou levando a vida. A vida não pode me levar, eu que tenho que conduzi-la, ela é minha. Eu não sou propriedade dela, é verdade, eu que tenho que trabalhar. Então, eu que tenho que ditar as normas. Eu tenho que ter essa consciência. Aí eu dito de acordo com as minhas tendências. Então, eu tenho de aprimorar as minhas tendências. Ver que realmente eu preciso ser, não é? Eu continuo ainda a dizer que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes procuram, então, a aquisição do ensinamento divino, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar às suas desesperações, e nem todos querem fugir à sombra que o encontra com a luz. É uma observação feliz aqui de Emmanuel, porque realmente, muitas das vezes eu tenho um defeito em que vocês me chamam a atenção, mas eu não quero largar aquele defeito. Ele me satisfaz o ego. É a mesma coisa dos vídeos. A atenção do... Ela é minha. Olha aí, então, como é que é esse dizer de Emmanuel, que ele tem toda a razão, né?
Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Então, eu tenho de reconhecer as minhas fraquezas, para que o justo tenha um espaço dentro de mim. Eu tenho de deixar aquelas atitudes que estão enferrujando a minha alma, estão me atrapalhando, estão fazendo com que eu seja um desesperado. Desculpa-me a minha frase quando eu disse está infernizando a minha alma. Eu sou alma, eu tenho um corpo. Né? Eu, alma, preciso deixar desses princípios de ficar apoiando os meus erros, satisfazendo os meus vícios, gostando de coisas velhas e erradas dentro de mim. Então, eu preciso ter essa observação comigo. Quando eu falei a princípio que a primeira caridade a gente tem com a gente, é nesse sentido que eu estou observando. Tirar todas aquelas minhas imperfeições e aquelas que eu não puder tirar, pedir até ajuda. Gente, eu tenho esse hábito. Quando eu estou nele, por favor, me corrija, me puxa para trás. Eu tenho de ter a humildade de pedir esse tipo de ajuda. Será que a gente faz isso? A gente tem de perguntar à nossa companheira, querida, fala para mim tudo que te desagrada em mim. Eu não tenho coragem de fazer isso. Porque se ela falar também, vai ter briga. Então, veja bem. Então, esse chegar em mim vai ser um disparate, porque eu não vou aceitar. Não é que ele não venha, mas eu acho ruim. Por que o Evangelho fala assim comigo? A vida é minha. Gente, é porque a vida é minha, mas o Cristo quer é cooperar comigo. Para quando eu chegar no... eu ter todo aquele zelo lá, eu já posso ter uma visão mais ampla, eu posso gritar, eu posso fazer muitas coisas, porque eu fui leve. Mas enquanto eu for embirricado com as coisas negativas dela, não querer sair dela, fazer meu ninho sobre elas e me aquecer nelas, não vai dar, não. Não vai dar. Em querer, não há probabilidade para isso. Lembrando de um escrito de André Luiz, quando ele estava andando nas zonas umbralinas, e quem dirigia toda era uma entidade, levava ainda o seu espírito masculino, feminino. E eles eram vários companheiros de André. E eles passavam sob uma forna, onde tinha uma vala, e tinha muitos espíritos ali pedindo apoio. Me corre. Aí André disse, nós vamos socorrer eles. Ela falou, não podemos socorrê-los agora. Tem de esperar eles ter condições. Então, eu devo sempre pedir muita força a Deus. Gente, mas eu preciso fazer com que eu saia desse cativeiro que eu criei para mim. E cada um deve analisar quais são os cativeiros. Ojeriza dentro de casa, falta de compreensão com a mãe ou a mãe com a filha, não entender os ditames do pai, nem o pai com o filho. Então, tudo aquilo que desorganiza a nossa alegria, a gente tem de trabalhar com ele. Tem de trabalhar nele, tirar de nós. Temos de fazer de nós, porque fulano não faz, não tem nada com fulano. Eu tenho comigo. Porque só eu vou ajudar como eu já consigo fazer. Deixar daquele princípio o que faz o faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Gente, não é por aí. Primeiro exemplo é eu que tenho de dar. Veja bem o que o Cristo fez. O Cristo jamais deu uma ordem sem que ele não fizesse aquilo primeiro. Primeiro ele fazia, depois ele dizia que nós fizéssemos, porque ele mostrou como se faz. Então, essa clareza do raciocínio do Cristo é muito fácil fugir um pouco dessa nossa de levar vantagem em tudo, de deixar a vida ir me levando. Não é? Então, para esses pronunciados as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Enquanto nós estivermos falando só para os outros, isso não está correto. Os outros vão evoluir, nós vamos ficar para trás.
Repito, a boca fala para o ouvido que está perto dela. O ouvido dos meus. Então, tudo que eu digo, tudo que eu estou pronunciando, eu tenho de pronunciar para mim. Eu tenho de seguir isto. E muitas das vezes os outros seguem e a gente não, nós vamos ver, né? Nós vamos continuar com essa volumosa bagagem de vícios, de tempos do passado escuro, antes dessa verdade que o Evangelho nos traz. Mas então, desde o instante em que nos rendemos a esses desígnios do Senhor, em compreensão do seu jugo leve, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, aí nós estaremos avançando para regiões espirituais diferentes, onde todo o jugo ele é suave e todo o fardo é leve, não é igual aqui no momento. O jugo de Jesus ele é leve, mas como tem vários outros jugos, nós não ficamos no jugo de Jesus, nós ficamos nos outros jugos. Quando nós vamos evoluindo, os jugos vai se diminuindo. Quando eu evoluo bastante, eu vou ficar só com o jugo de Jesus. Eu não vou ficar com o jugo da sociedade, da ignorância, da brutalidade, da falta de paciência, da preguiça, né? De todos esses males, a humanidade, aqueles 7 pecados capitais, cada um deles é um jugo. Então, se a gente for libertando daqueles pecados, depois vocês olhem quais são os pecados capitais e procurem libertar-se deles. A hora que a gente conseguir libertar-se desses jugos, nós vamos ficar só com o jugo de Jesus. Aí ele é suave, ele é leve. Mas enquanto nós estivermos misturando o jugo de Jesus com os outros jugos, e se vocês não sabem quais são os 7 pecados capitais de cor, busca. Lá tem os 7, cada um deles é um jugo de Jesus. A hora que eu me libertar desses 7 capitais, 7 pecados capitais, eu vou ficar só com o jugo de Jesus. Aí ele vai ser suave e leve. Essa canga, olha, veja bem, quantas cangas a gente não carrega. Acho que nós ainda temos mais ainda. Olha, muita canga. Então, nós temos de ir libertando de uma por uma. Ficar com esse jugo de Jesus, com essa canga de e pesadas. Esse jugo de Jesus, maneirinho. E com essa, então, posição, a gente agradece, viu, Walter? Agradece ao povo que tem a paciência de nos ouvir e que Jesus possa nos abençoar e que a gente tenha muita força para libertarmos. Obrigado, Walter. Muito obrigado a todos. Nós vamos passar agora a prece pela purificação das águas, pela fluidificação. Vamos pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que purifique as nossas águas, depositando nelas os remédios que nos são necessários, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual. Deus Pai Todo-Poderoso, que estas águas nos sirvam a nos lavar, a nos limpar das nossas mazelas, das nossas imperfeições morais, das nossas dores do corpo e da alma. E nós pedimos que estas mesmas bênçãos possam chegar a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos este refrigério, este consolo, este reequilíbrio. Que assim seja. Vamos então agora passar ao momento dos passes, onde nós rogamos a Deus que Ele nos permita o trabalho de levarmos as tuas bênçãos, a tua luz, juntamente com as nossas energias, a todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimento, estejam eles na erraticidade ou encarnados. Vamos então elevar os pensamentos, pedindo que possamos sair em caravana, abraçando todos estes irmãos, restituindo-lhes a fé, a esperança, fazendo com que reequilibrem-se nas boas energias do Pai. E vamos, cada um de nós, neste momento, rogar a Deus as nossas preces individuais
enquanto recebemos o passe de luz. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês por estarem conosco neste trabalho de amor e caridade, por vibrar conosco. Lembrando que amanhã nós vamos ter a participação do Cleidomar, aqui de Sacramento. Marcelino, nós já vamos fazer a prece de encerramento, a prece de Cáritas. Se você quiser fazer algum uso da palavra para algum agradecimento, fique à vontade. A gente agradecer a você pela oportunidade e que você continue com o seu trabalho. Eu tenho certeza que é a luz do Mestre adentrando-se em cada lar. Muito obrigado pela sua boa vontade, pelo seu esforço e pela confiança que você tem na gente. Que Jesus te ampare, que os amigos espirituais estejam sempre com você e com toda a humanidade. Muito obrigado. Um bom dia. Nós é que agradecemos nos dar essas palavras de luz. E preocupa não que o trabalho, você está contratado já para mais. Preocupa não. Meus irmãos, vamos encerrar então. Tá certo. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Marcelino. Tchau, com Deus.